Olá, nós estamos iniciando mais um programa Sala de Visita da TV Câmara de São Paulo, a Câmara Municipal de São Paulo. E há uns dias atrás, nós fizemos aqui um debate muito importante que atraiu uma quantidade enorme de pessoas, mais de 500 pessoas vieram aqui na Câmara para discutir a questão da dislexia. O seminário era Dislexia, subsídios para políticas públicas. E o sucesso foi tão grande que hoje nós resolvemos trazer aqui a professora doutora Maria Aparecida Afonso Moisés, que é professora titular em pediatria da Unicamp e é coordenadora do Laboratório de Estudos sobre Aprendizagem e Desenvolvimento, o CIPED, Centro de Investigações em Pediatrias da Unicamp. Então, professora Maria Aparecida, como vai? Olá. Tudo bem? Tudo bem. Então, o que a senhora falou lá no seminário teve muita repercussão e eu queria falar um pouco aqui com a senhora sobre essas questões, sobre principalmente um assunto que foi assim que chamou muita atenção, repetindo o que eu falei, né? A senhora, existem estudos científicos que comprovam que as crianças têm o problema da dislexia? Como é que essa questão da ciência na ideia da dislexia? Então, Eliseu, essa acho que é uma das questões mais controvertidas dentro da própria medicina. Porque existe, há mais de 100 anos, uma corrente bastante forte, que vem até se enrijecendo cada vez mais, que tende a dizer que os problemas de aprendizagem de crianças que têm dificuldades para aprender seriam devidos a uma doença neurológica. Uma doença neurológica que só comprometeria a aprendizagem da leitura. Só da leitura? Só da leitura. Teria outros transtornos. Teria o da leitura, tem o da matemática, aí seria outra doença. Mas também dizem que elas costumam acontecer juntas. E ela acontece junto também com TDAH, que é de comportamento. E isso é muito controvertido e questionado no interior da própria medicina, desde o início. Porque, na verdade, os milhares de pesquisas, as milhares de pesquisas que são constantemente faladas, quando você analisa com base em rigor científico, você verifica que existem falhas muito sérias, né? E, no caso da dislexia, a falha fundamental é bastante simples de explicar. Porque, veja, eu digo que a criança tem uma dificuldade para aprender a ler. E aí eu faço o diagnóstico analisando exclusivamente a capacidade de ler. Então, o que se questiona é assim, então vamos admitir que existam essa doença neurológica. Veja, ninguém está questionando que existem pessoas com mais dificuldade para aprender. Existem. Isso existe. Inclusive, há crianças que têm dificuldade de aprender, no entanto, vão muito bem em matemática. Vão muito bem em matemática. E ao contrário, em ciências, veja, o que se discute é, existe uma doença neurológica que só compromete a aprendizagem para aprender a ler e escrever? Essa é a grande discussão. Bom, então, vamos para simplificar, admitir que exista. Então, a questão é, eu pego uma pessoa que teria essa doença e coloco numa sala, junto com outras 99 pessoas que leem mal. Ou porque foram mal alfabetizadas, porque fugiram da escola, porque tinha 45 alunos na sala, porque estudou em escola de zona rural, porque tinha que trabalhar. Todos os motivos que sabemos do fracasso escolar no Brasil. E a pergunta é, identifica aquela que não aprende, que não lê bem, por uma doença neurológica. E aí não tem resposta. Eu não posso identificar uma doença neurológica que só comprometeria leitura e escrita usando instrumentos de leitura e escrita. Porque toda pessoa... Não existe nenhuma base científica nisso? Existe alguma mudança física? Não, é só... É só uma suposição, vamos dizer? Não, diz assim, bom, mas os exames de neuroimagem... Tá bom, mas como é que é feito o exame de neuroimagem? Eu ativo a área cerebral responsável pela leitura e escrita. E como é que eu ativo? Dando um texto para ler. Bom, mas... Aí é meio difícil escapar. Claro. Quer dizer, isso, em termos de rigor científico, não se sustenta. Agora, não sou eu que questiono.
É uma corrente muito grande no mundo todo, com neurologistas de renome, psiquiatras de renome, que tem um questionamento muito sério. No Brasil, aliás, é onde essa crítica é mais, digamos, menos fortalecida, até porque tem uma dificuldade para se divulgar isso. Em setembro, aconteceu um simpósio internacional sobre medicalização da infância, dislexia e TDAH em Buenos Aires. Um número enorme de profissionais do mundo todo que questionam. Nos Estados Unidos, a corrente que questiona é muito grande. Então, é assim. Tem crianças com mais dificuldade para ler e aprender? Tem. Agora, para dizer que é uma doença neurológica, precisa ter um embasamento científico muito grande. Nós começamos a fazer aqui, nós fizemos esse seminário aqui na Câmara, até aqui está o folder que nós fizemos da dislexia, porque apareceram aqui alguns projetos de lei obrigando pedindo, quer dizer, quando é um projeto de lei que vira lei, acaba exigindo, né? Sim. Que a prefeitura faça exame, faça um teste em todas as crianças do ensino fundamental para ver quem tem dislexia, para depois fazer o tratamento da tal dislexia, se supostamente existe. No interior da própria escola. No interior da escola. Então, Pois é, que é assim, eu diria que é um ataque frontal a vários direitos. Direitos. Né? Direitos conquistados pela sociedade brasileira. O primeiro ataque direto é ao SUS, o Sistema Único de Saúde, que é uma conquista da sociedade brasileira, que um dos seus pilares é a não duplicação de recursos. E todo o atendimento à saúde deve ser feito na rede de saúde. Então, colocar isto no interior da escola já é um absurdo. Porque você está duplicando recursos humanos, materiais, e a história mostra que essa duplicação sempre gerou desperdício. Então, é um ataque ao SUS. Mas isso não diria, por exemplo, estigmatizar as crianças ficariam... Não, então, eu estou começando assim. O primeiro ataque é ao SUS. Sei. O outro ataque é a própria educação, que vai precisar contratar profissionais não pedagógicos, não professores, para testar todas as crianças. E não é avaliar as crianças para ver o que elas têm, é para ver se tem dislexia ou não. O que é caríssimo. Quer dizer, se eu vou avaliar, eu avalio para ver o que tem, e não para ver algo em especial, certo? Mas é que é um profissional especializado para isso, e depois para tratar. E o tratamento é pedagógico. Também é uma doença esquisita, porque é uma doença neurológica que só compromete a aprendizagem, que eu trato pedagogicamente. E é uma afronta a um direito da criança, porque o direito da criança é um direito a aprender. Isso independente se tem ou não dificuldade, né? Isso surge no momento em que, por exemplo, não se questiona mais que criança com síndrome de Down, que tem uma deficiência mental comprovada, aprende. E quando é que ela aprende? Quando ela tem uma escola que reconhece que a criança é capaz de aprender, o professor reconhece que a criança é capaz de aprender e ele precisa se capacitar a ensinar essa criança. Tem crianças com mais dificuldade? Tem. A escola precisa reconhecer e precisa ser uma escola adequada para todas as crianças. Então, o direito é o direito à educação para todos, e uma educação de qualidade. Não é o direito a ter um diagnóstico que me estigmatize e rotule, e que não vai me resolver nada. Só vai, talvez,